Bem-vindos todas e todos ao pronto-socorro das Irmãs Clarissas. O nosso trabalho acontece quinzenalmente. Como ainda a nossa casa está em obra, nós estamos nos reunindo em equipe mediúnica, em amigos e colegas, para continuarmos a fortalecer em nossos lares, em nossos corações, a paz, a luz, a sabedoria que o Mestre Jesus nos empresta. E vamos dar início ao nosso psique de hoje com a leitura da página do livro Vigiai e Orai, que nós costumamos adotar no nosso trabalho. E a página que nos foi aberta na noite de hoje tem como título Nem tão bons, nem tão ruins. Não somos tão ruins quanto pensam que somos, porém, nem tão bons quanto nos imaginamos ser. Vou repetir, que até eu gaguejei agora. Não somos tão ruins quanto pensam que somos. Tá? Então, às vezes, as pessoas acham que nós somos muito ruins. Nós mesmos. E nós não somos tão ruins assim como nós aceitamos a sugestão dos outros, né? Ou então, às vezes, ficamos nos chicoteando. Porém, nem tão bons quanto nos imaginamos ser, né? Eu não tenho mais nada para melhorar, eu sou ótimo. Se alguém falar alguma coisa, eu já fico magoada. Não somos menos nem mais, somos o que simplesmente somos. Iguais a tantas pessoas que lutam para serem melhores do que são. Não nos deprimamos com a crítica e nem nos envaideçamos com o elogio. Novamente, o convite é para que a gente não se sinta deprimido com as críticas. Tampouco nos tornarmos envaidecidos com um simples elogio. Não nos avaliemos pelo que os outros são ou deixam de ser. Tomemos unicamente a Jesus, por exemplo, do que precisamos vir a ser um dia. Em quase todos, certas virtudes compensam os vícios que ainda possuem. Lutemos para que a nossa parte positiva supere a negativa, que ainda predomina. Olha aí a dica já também dos espíritos amigos falando, né? Que a nossa parte negativa acaba predominando pela positiva. No exercício constante do bem é que nos fortaleceremos. E aí no finalzinho ele dá sempre uma proposta pedagógica. Todos os livros de mensagens edificantes sempre nos traz uma proposta pedagógica. E a proposta aqui é que a gente exercite o bem. E a gente pode até fazer uma contagem, né? Hoje, no dia de hoje, qual o bem que eu fiz ou deixei de fazer? Em vez de ficar se perguntando o que eu fiz de errado, né? Aqui já vem uma outra proposta. Qual o bem que eu fiz e qual eu deixei de fazer? Então, meus irmãos, vamos fechar nossos olhinhos, respirar fundo, essa atmosfera diferente. Às vezes a gente acorda num dia tão bem, daqui a pouco acontece um imprevisto, já ficamos mal, depois ficamos bem de novo. Às vezes acordamos mal, daqui a pouco ficamos bem. Toda essa oscilação é normal. A gente não deve se desesperar, mas lutar sempre para buscar novamente o equilíbrio e sair dessa zona de instabilidade. E respirando essa atmosfera agora mais calma e mais tranquila, que já penetra por todo o ambiente de onde estamos, vamos pedir aos nossos mentores, nossos guias, vamos pedir ao Mestre Jesus que nos cerque, nos envolva e que, acima de tudo, inspire o nosso coordenador Ricardo para que ele possa fazer uma excelente explanação sobre o tema de hoje, trazido pela nossa irmã Joana de Ângeles e Divaldo Pereira Franco,
sobre o tema gratidão. Que os bons espíritos nos inspirem na escuta, na interpretação e na prática necessária para todo o aprendizado adquirido para o bem. Graças a Deus. Boa noite para quem está chegando agora. A gente demorou a subir vocês, porque a gente já tinha iniciado a nossa oração. E só para lembrar que nós estamos gravando, então, se alguém se sentir inibido ou constrangido, porque esse vídeo depois a gente vai subir para o nosso canal, para quem não pôde assistir a aula de hoje, tá? A palestra de hoje. Pode fechar a câmera, depois a gente desliga. E aí todo mundo pode abrir a câmera novamente. Muito bem. Bom, muito boa noite a todos, uma satisfação estar aqui com vocês novamente e falar sobre um tema que é tão bonito e tão difícil às vezes. A gente na realidade, tem uma tendência de complicar um pouco a vida, né? Mas o tema que a gente vê, que já está em tela aí no final das contas, é gratidão ou ser agradecido. E aí, eu acho que eu gostaria de começar falando um pouquinho do que é, assim, eu pedi para alguém, uma ou duas pessoas, falarem o que é. Eu estou falando pelo seu microfone, né? Tá bom. O que é ser agradecido, ser uma pessoa agradecida. Então, se alguém quiser se manifestar, eu vou ficar muito feliz. Duas pessoas. Eu gostaria de não escolher, mas se alguém quiser falar, olha, ser grato para mim é isso. E para a gente poder desenvolver um pouco o tema. Alguém gostaria de se manifestar? Eu posso? Por favor, Zé. Eu acho que agradecimento, ele existe, né? E ele surge mais quando a gente percebe o amor das pessoas, sabe? Quando a gente está no momento mais necessitado de nossa vida e que a gente não tem para onde correr e aparecem pessoas que vêm nos ajudar, tanto com palavras, né? E por outros meios qualquer. Eu acho que isso aí, né? Quando a gente sente o amor, o agradecimento é esse amor, né? Que a gente sente nessa hora. Muito bom. Então, você está dizendo que o sentimento de gratidão que te aflora mais, o que te chama mais atenção, é quando você está num momento de dificuldade e você recebe uma mão que lhe é estendida e que você tem aquele sentimento, então, de agradecimento, de gratidão mesmo, por aquela ajuda que você está recebendo. Então, você sente o amor vindo da pessoa e você, de uma certa maneira, retribui esse amor em agradecimento, em gratidão. Tá certo essa contextualização? É isso mesmo. Muito bom. Exatamente. Muito bom. Alguém mais gostaria de falar o que entende da gratidão? Eu gostaria de dizer, mas o que eu vou dizer é muito em direção ao que o Zé disse, né? A gratidão, para mim, não é uma teoria em que você diz muito obrigada, você pensa, realmente, hoje eu sou grato, é o sentimento, é a vibração. Porque quando você se sente grato, aquela gratidão é bem genuína, porque você sente, a gratidão traz uma alegria interna.
uma leveza, uma calma. E a fé está muito ligada a ela a partir do momento que você tem aquele sentimento tão genuíno de gratidão que você passa a ter a certeza absoluta na luz de Deus. Entendeu? Então, gratidão para mim é você estar disposto a ver o outro lado da moeda sempre. Até mesmo quando você está passando por um desafio durante o dia, na sua rotina, ou alguma coisa que te fez atrasar, um compromisso importante, que você fica irritado, revoltado e reage contra aquilo, é você respirar fundo, fechar os olhos e agradecer a Deus por aquele atraso. Porque alguma coisa tem de mágico e de presente naquele atraso que vai te proteger de alguma coisa, ou de algum acidente, ou vai fazer você encontrar com uma pessoa que você deveria encontrar. Alguma coisa, Deus não faz nada de errado, né? Aquela frase, Deus escreve certo por linhas tortas. Então, muitas vezes, a gente se revolta e reage com relação a essas linhas tortas. E fica aborrecido. Quando, na verdade, a gratidão é um sentimento que gera essa vibração de leveza, de alegria, de paz, de saber que está tudo certo. E se naquele momento parece estar errado, lá na frente você vai entender o porquê que estava certo. Então, eu não sei se eu fui bem clara, mas eu acho que a gratidão é um sentimento, uma vibração, uma emoção de gratidão por tudo, por todos, por qualquer lugar, pelo ar que você respira, pela comida que você tem, pelos filhos que você tem, pelos problemas que você tem, porque tudo é aprendizado. Enfim, gratidão para mim é uma emoção. Muito bem, agora você ampliou de fato um pouco mais, mas o que ficou claro no início da sua fala é sempre uma questão de que você recebe e aí você é grato por algo que você recebeu, mesmo sendo uma ação vinda planejada do plano espiritual, por um atraso, por algo que lhe acontece, e a gente é grato por algo que lhe acontece. A gente tem várias maneiras, a verdade seja dita, de olhar a vida, o que a gente deve ser grato. E geralmente, de um modo geral, a gente é grato por algo que alguém nos dá, alguém nos oferece. Seja uma palavra, seja um apoio, seja um bem material, um presente. A gente rapidamente, eu sou muito agradecido por aquilo, muito obrigado. O obrigado não é o agradecimento, né? É algo que é algo muitas vezes que é uma palavra só. A gratidão está muito mais conectada e ligada ao verdadeiro sentimento que você comentou agora, Cléber. É o sentimento de gratidão para com o outro por ter lhe ofertado alguma coisa que você ficou feliz em receber. Isso é uma forma de gratidão. Não é só o obrigado, é a gratidão, é o sentimento de amor que você está retribuindo para alguém em relação àquilo que aquela pessoa está te ofertando. Isso é uma forma de gratidão, daquilo que você está recebendo. Porém, existem outras maneiras da gente ser agradecido nessa vida. A principal, ou talvez a mais importante delas, é nós sermos gratos de verdade, e aí nunca deixar de pensar que o ser grato é um sentimento de amor, do coração, nunca da palavra. Então, ser grato verdadeiramente é ser grato pela nossa vida, por estarmos aqui presentes, encarnados, tendo a oportunidade de fazer parte do nosso crescimento, de crescer, de que tudo aquilo que nos acontece, sermos gratos por isso. Ser grato por podermos escolher ser grato pela vida ou escolher
não ser grato e ficar reclamando por aquilo que eu não tenho. Você pode escolher. Eu sou verdadeiramente grato por aquilo que eu tenho, ou, na realidade, todos os dias, você valorizar aquilo que eu não tenho. Seja um bem material, ou seja uma família mais harmoniosa, ou seja um trabalho que me renda mais, ou seja uma saúde que me dê mais força de levar o meu dia a dia. A gente pode escolher ser grato por aquilo que temos, pela vida que temos e por tudo que ela nos concede, ou a gente pode simplesmente olhar, dar mais importância por aquilo que a vida não nos trouxe ainda. Reclamar, não compreender que aquilo que nos chega é para o nosso próprio bem. Então, a gente tem essas formas de compreensão em relação à vida. A vida lhe entrega a família que é boa para você, para o seu desenvolvimento. A vida lhe entrega os bens merecidos pelo qual você lutou e que vão lhe trazer a força, a forma de você viver daquela maneira. Porque muitas vezes, se você recebe também um bem material gigantesco, você não vai saber lidar com aquilo. E aquilo ali vai se tornar um mal para você. Então, é compreensão da vida. É ser grato a tudo que temos, tudo que a vida tem de fato lhe concedido. Este é a grande forma de agradecermos este presente de Deus. E ser grato do coração. Então, vamos dar início à palestra lendo. A palestra já começou, mas vamos começar, então, lendo aquilo que foi escrito. E começa assim. Tradicionalmente, se concebeu que a gratidão é um ato retributivo, um ato de retribuição por algum benefício de que se foi objeto. Perfeito. De um modo geral, é isso mesmo. Alguém te oferece algo, te traz algum benefício e você retribui isso a partir da gratidão. Eu te agradeço por ter me dado isso, por um benefício recebido. Então, tradicionalmente se concebeu que a gratidão é um ato retributivo, ou de retribuição por algum benefício de que se foi objeto. De certo, com certeza, essa é uma forma de expressar o reconhecimento ao bem que lhe foi ofertado. Isso é natural. Trata-se de um ato de delicadeza, inclusive, trabalhado pela educação social. Nem sempre, porém, o ato de retribuir traduz o sentimento da gratidão. Olha que coisa importante. Nem sempre o ato de retribuir traduz o sentimento verdadeiro da gratidão, que é muito mais profundo na condição de sentimento. Então, você fala, eu estou grato, mas a profunda gratidão vem daqui de dentro, vem do sentimento de gratidão, não é da palavra da gratidão. Tem muita diferença e a gente tem que compreender isso de uma maneira clara. Eu estou grato àquela pessoa. Mas é o que vem de dentro. O profundo sentimento da gratidão por aquilo que você está recebendo de benefício que alguém está lhe dando num determinado momento. Toda vez que alguém retribui um benefício, promove a ação edificante e altera a própria paisagem emocional.
ao mesmo tempo que se faculta, se permite sentir a convivência comunitária. Vamos repetir isso aqui. Toda vez que alguém retribui um benefício, eu recebi um benefício. Então, eu estou grato. Aí, eu, por ter recebido esse benefício, o que eu faço? Eu vou retribuir esse benefício para alguém. Promovo a ação edificante, porque eu estou beneficiando um outro alguém. E isso faz com que a minha própria paisagem emocional se modifique. Então, ao mesmo tempo que eu gero um benefício para alguém, a minha paisagem emocional se modifica e eu estou me permitindo, nesse caso, engrandecer a nossa convivência comunitária. Olha que coisa interessante. Então, eu recebo, por estar grato de ter recebido de alguém, profundamente grato, é a minha hora de reverter isso. E eu retribuo aquele benefício que eu recebi para alguém. E isso vai se tornando aquilo que a gente fala que é o gentileza gera gentileza. Então, eu faço com que esse ato recebido se transforme num ato de benevolência meu e que isso faz com que as pessoas vão ficando mais gratas umas com as outras. De alguma forma, altera-se a postura ególatra para demonstrar o sentido cooperativista da vida. Então, na hora que eu detenho, que eu compreendo que eu recebi e que, por ter recebido, de repente é minha hora de doar também, eu tiro o ego de lado para poder entrar nesse sentido cooperativista da vida. Eu recebo e, por estar grato de forma efetiva, eu dou o benefício desta gratidão a alguém, fazendo bem a alguém. E na hora que eu faço isso, eu tiro o meu ego de lado, onde eu dou importância também ao outro, e aí eu dou um sentido maior para a vida, de todos. Aqueles de quem eu me senti, que me cooperou comigo, e aqueles ao qual eu estou cooperando, tendo a oportunidade de cooperar com ele de alguma forma. Tudo que existe é resultado de permuta e contínuas transformações, na condição de complexos mecanismos de cooperação, o que equivale a dizer de retribuição. É verdade. Não está fazendo barulho, não. A Karine está abrindo aqui um papelzinho. Então, tudo o que existe é resultado de permuta e contínuas transformações. A nossa vida é feita de troca, de permuta. É assim que funciona. Eu recebo, eu dou. Eu faço, eu recebo. É natural. E o melhor de tudo é quando a gente faz sem esperar o retorno. Porque aí ele vem em dobro pela ajuda do plano espiritual. Você está se engrandecendo. Mas é uma permuta, é uma verdadeira permuta. Tudo na nossa vida é troca. Então, tudo que existe é resultado de permutas, de trocas e contínuas transformações. Fato. Na condição de complexos mecanismos de cooperação, um ajudando o outro. O que vale a dizer de retribuição. Cooperação, retribuição. Retribuir é valorizar a dádiva recebida. Eu recebi a dádiva de alguém, eu retribuo para um outro alguém. Retribuir é valorizar a dádiva recebida, o doador, a circunstância, e demonstrar que se faz parte de um grupo que movimenta de alguma maneira, vitalizando-o, trazendo a este grupo grande significado. Então, se eu faço parte de uma comunidade onde eu recebo, eu dou, existe essa troca, e aí traz um grande significado de cooperação entre este grupo ao qual eu participo.
Olha que coisa bonita. Se a gente compreende isso, de que eu recebo, por eu ter recebido eu fico grato, eu faço uma benfeitoria para alguém, mas no final das contas isso é uma grande permuta, e dentro do local, dentro do grupo onde eu convivo, eu trago a percepção de que eu sou, além de que eu pertenço a esse grupo, eu trago um significado de cooperação dentro dele e de gratidão para com todos. Então, é um movimento engrandecedor para todos. E aí vem um outro lado, que diz o seguinte: no comportamento moral, no entanto, uma coisa é a gratidão que vem de dentro, o sentimento. No comportamento moral, no entanto, como decorrência do instinto de conservação da vida, o ser humano preserva os interesses que lhe dizem respeito e desenvolve, às vezes, uma falsa postura de merecimento, fazendo crer que ele é possuidor de receber favores, embora o seu ego insaciável sempre espere mais, sem qualquer dever de oferta. Então quando a gratidão não vem do coração, o ego deixa falar mais alto. E aí vem um comportamento moral, onde na realidade você olha os seus próprios interesses e deixa de lado a possibilidade de você ofertar a alguém a benesse da sua gratidão, porque na realidade quem está falando ali é o seu ego. E aí o que acontece? Você se isola-se quanto pode, cumpre os deveres que lhe interessam, observa as problemáticas dos outros e se atribui valores morais que realmente ainda não desenvolveu até atingir o amadurecimento. Ou seja, você não consegue, porque você está egoicamente pensando em si, pensando nos seus problemas. E você não consegue, de uma forma madura, compreender que aquilo que lhe foi dado, lhe foi ofertado pelo irmão, você deve fazer um movimento de ofertar essa gratidão a outro, beneficiando o outro com uma atitude sua em contrapartida daquilo que você recebeu. Então, quem está falando nesse momento é o ego, que não permite que você olhe para a dor do outro e tenha empatia com a dor do outro e que faça, então, um movimento de apoiá-lo em determinada condição. Então, a gratidão é um sentimento novo, ainda não consolidado nessa pessoa que tem o olhar para dentro de si. A gratidão é um sentimento novo, ainda não consolidado na condição de respeito pela vida. Olha que coisa bonita. De respeito pela vida. Materialmente é fácil expressar gratidão exterior que, no entanto, não possui as condições que a legitimam, dentre quais a de natureza afetiva, de real desejo de construir o bem-estar por onde se encontra. Materialmente é fácil expressar gratidão exterior, materialmente. Muito obrigado, meu irmão, por isso que você está me dando. No entanto, essa pessoa não possui as condições internas, legítimas, de sentimento, dentre quais a de natureza afetiva. Afetiva é de dentro, de real desejo de construir o bem-estar por onde se encontra. Quer dizer, não consegue expandir aquele sentimento de gratidão, porque, na realidade, ele não vem de dentro. Ele é um sentimento materialista. E não compreende que fazemos parte de um contexto. E de que, na realidade, você pode pegar esse exemplo que o seu irmão está te dando
de uma benesse recebida, e você, através do sentimento de que você ficou grato de fato, você passar isso adiante. O materialista não consegue fazer isso. Aquele que tem um sentimento materialista. Por essa razão, então, o sentimento de gratidão pode expressar-se num olhar específico, numa palavra colocada, num sorriso expressivo. Não será pelo volume ou valor do que se ofereça em troca, mas pela emoção de sentir o amor daquele que a oferta. Vamos repetir. O sentimento de gratidão pode expressar-se num olhar específico. Eu recebo, eu não preciso falar, muito obrigado. Eu posso falar, eu posso colocar bem uma palavra, eu posso sorrir, eu posso olhar de uma maneira profunda a quem está te dando uma benesse. E não será pelo volume ou valor que se ofereça em troca. Quer dizer, eu não preciso dar nada em troca para quem está me dando, me fazendo um favor, me dando algo que eu estou necessitado em determinado momento. Mas eu posso mostrar a emoção, o sentido que aquela benesse está me trazendo. Então eu posso, não é pelo valor, pelo volume ou pelo valor que ofereço em troca, mas pela emoção de sentir o amor daquele que a oferece. Então aquela pessoa que está lidando potencialmente com grande amor, com grande desinteresse, porque gosta de você, porque faz parte da vida dele, às vezes, ou dela, de dar algo além, sem pedir nada em troca. Isso faz parte do íntimo daquela pessoa. E o que vale é você reconhecer que aquilo que está sendo dado, de fato, vem do íntimo daquela pessoa. Quando vem? Muitas vezes vem do íntimo daquela pessoa. E aí diz o seguinte: quando Jesus carregava a cruz e tombara mais uma vez ao seu peso, um centurião, um soldado da época, puxou um homem na multidão e pô-lo a chibatadas a ajudar o condenado Jesus. Ao sentir diminuída a carga, o mestre olhou para trás e viu o constrangido a auxiliá-lo. O seu olhar de ternura e de gratidão foi tão profundo que o homem de Cirenaica é uma região de onde vivia Jesus, que o homem de Cirenaica jamais o olvidou, amando-o e mudando completamente o rumo da sua existência. O homem que foi chamado a chibatadas, a ajudar Jesus, viu no olhar de Jesus a gratidão tão profunda daquele ato, que ele jamais se esqueceu daquele olhar. Amou Jesus profundamente. E aquele olhar de Jesus para ele, de gratidão por poder, naquele momento, tirar um pouco do fardo, do peso da cruz, mudou completamente o rumo da existência dele. Narram as notas escriturísticas, que são as notas relativas à Escritura Sagrada, que a sua vida, a vida daquele rapaz, como a da sua família como um todo, a partir daquele momento, modificou-se para melhor. Nunca mais foram as mesmas. Nunca mais foi a mesma vida. E ele, o Cirineu, aquele rapaz, tornou-se símbolo de todo aquele que auxilia o seu próximo nos momentos supremos
com o próprio sacrifício. Muitas vezes, podemos fazer uma ação de benesse a outrem de algo que a gente tem em excesso. Então, é fácil para nós fazer aquela ação. Muitas vezes até dar o dinheiro para alguém comprar uma cesta básica, ou dar o dinheiro para poder fazer qualquer benesse. Mas, quando você tira de dentro algo que lhe falta, essa benesse é ainda maior. Ela é ainda maior para você, porque aquilo pode, de alguma forma, te fazer falta. Mas quem recebe, para ele não faz a diferença. Mas se tiver a oportunidade de olhar para quem lhe deu a oportunidade de estar recebendo aquela cesta básica, ou aquela benesse, aquele olhar vai te engrandecer profundamente. Quem deu, e vai engrandecer profundamente quem está recebendo. É um ato conjunto. Assim, a onda emocional de ternura do mestre envolveu-o naquele rápido instante e o fez renascer, ser outro homem. A gratidão é a voz do coração falando sem palavra nos arquivos do sentimento. A gratidão é a voz do coração falando sem necessidade das palavras nos arquivos do sentimento. E aí, essa foi uma análise sobre a gratidão feita pela Joana de Ângeles. E a gente parte para a próxima. Muita falta faz o espírito de gratidão na terra. Muita falta faz o espírito de gratidão na terra, que se tornou árida e sem as flores da alegria entre as criaturas humanas. Está dizendo que, de um modo geral, não somos gratos. A falta de gratidão nos tornou árido e sem as flores da alegria, que poderia ser abundante entre nós se a gente tivesse, de fato, o sentimento da gratidão neste planeta. Então, muita falta faz o espírito de gratidão na Terra, que se tornou árida e sem flores da alegria entre as criaturas humanas. Nunca houve tanta cultura intelectual, assim como recursos psicoterapêuticos para o ser existente com problemas criados por ele mesmo. Nunca houve tanta cultura intelectual, nunca houve tanta gramática, tanta informação, recursos psicoterapêuticos para nos tirar desses nossos problemas, que são criados por nós mesmos. A falta de hábito de ser gentil, e aí entra a gentileza como uma forma de ser grato. Então, a falta de hábito de ser gentil, de amar, aprisionando-o no egoísmo enfermiço, a postura distímica permanente, que a pessoa que não sente prazer, a postura distímica permanente é a pessoa que tem uma postura de que não sente prazer em nada, ou, pior, que tem um constante sentimento de negatividade. Essa é uma postura distímica, aquela que não tem prazer em nada, ou que traz para perto de si um sentimento de negatividade em tudo que vê. Produzem distúrbios hormonais na área da afetividade e atormentam o próprio paciente, a nós próprios,
que tem dificuldade de amar, de confiar, de entregar-se. Diz claramente que a falta do espírito de gratidão na terra traz para a gente, produz em nós distúrbios hormonais na área da afetividade e que atormentam a nós próprios, que temos dificuldade de amar, de confiar, de entregar-se. O ato de amar resulta do espírito de confiança em Deus. Eu amo verdadeiramente, nós amamos verdadeiramente quando temos confiança em Deus. E, por consequência, nas demais criaturas, sob quaisquer aspectos que apresentem. Pois se compreendemos que todos somos filhos de Deus, a gente compreende que o defeito que a gente vê no outro é o mesmo defeito que a gente tem. O mesmo. Às vezes um pouquinho diferente. Mas aquilo que incomoda no outro, possivelmente é porque a gente tem aquilo dentro de nós. Se nós compreendermos que todos somos filhos de Deus, e aí eu amo a todos de uma maneira indistinta, o que acontece? A gente facilita muito a nossa convivência entre os nossos irmãos. E aí diz o seguinte: quando se experimenta o sal do amor na existência física, por que o sal? Porque o sal é o que traz gosto, não é o açúcar. O sal também. Não. Açúcar não traz gosto. Açúcar deixa doce. O sal é o que traz gosto para a comida. Quando se experimenta, essa comida está sem sal, está sem gosto. Quando se experimenta o sal do amor na existência física, ela adquire sentido e significado. Olha que coisa linda. Quando a gente tem o espírito de confiança em Deus, a gente deixa o sal do amor entrar nessa existência física, e aí a gente adquire o sentido, um significado nessa vida, uma razão de ser e de viver. As pessoas assimilam padrões de conduta exterior enquanto se consomem em labaredas de desejos e de angústias, fruto das ambições insatisfeitas. É o contraponto a esse, ao sal do amor que a gente não deixa penetrar na nossa vida. Assim pensando, ser grato à dor que te reduz à realidade frágil que te constituis. Sejamos todos gratos a tudo que nos é concedido, inclusive a dor, porque ela nos traz a nossa realidade, a nossa fragilidade como ser humano, que ela é a nossa verdadeira fragilidade. Essa é a nossa verdadeira vida. Nós somos extremamente frágeis. Então, ser grato à dor que nos reduz à realidade frágil. Mas ela traz a nossa verdadeira fragilidade. Ela mostra quem realmente somos. E aí coopera com o progresso espiritual da humanidade. Está nos chamando. Coopera com o progresso espiritual da humanidade, concedendo ao teu agressor a fase primária pelo qual ele transita no momento, e agradece por já haver ultrapassado, e ser agora você a vítima, e não o desencadeador do sofrimento alheio. Se a gente é grato, a gente consegue compreender, muitas vezes, o porquê do outro estar lhe atacando. E aí você tem que ser grato ainda, porque você já não é mais aquele que traz o sofrimento alheio, é aquele que compreende. É muito lindo. Você está pau da vida, você está chateado,
Mas a verdade é que, de alguma forma, o amor que você traz dentro de você te faz compreender que você já passou por essa fase. Que você, na realidade, está fazendo com que a humanidade possa crescer, não atacando de volta esse seu agressor. Mas você, de alguma forma, tem... Não é pena, a pena não cabe aqui, mas você... Compaixão, obrigado. Você tem compaixão com esse seu agressor. E você fica grato porque você já passou por isso. E não é você o agressor neste momento. Você é o agredido. E a forma como você lidar com isso é porque você é grato à vida. Você é grato ao amor que a vida lhe traz. Quantos leprosos eram aqueles no grupo que Jesus curou? Por que somente um voltou para agradecer-lhe a vida e a rapidez da conquista na saúde? E os outros, para onde seguiram? Certamente a vida aguardou por eles, os ingratos, um pouco mais à frente. Os ingratos, em determinado momento da vida, vão ter que enxergar essa ingratidão. Isso não é uma forma de punição. Isso é uma forma de que eles mesmos, por praticarem ingratidão, vão acabar, de alguma forma, sofrendo isso na pele em determinado momento. Permita que os teus sentimentos não se esqueçam de quem hoje te obstina, de quem hoje te perturba. Mas ontem, noutra oportunidade, foi quem o amparou. Então, em outra oportunidade, hoje você se sente que alguém está ali te prejudicando. Mas, quiçá, numa outra existência, era ela que estava ali te amparando. Tudo é transitório, é certo. Mas a gratidão faz-te devedor do anjo bom que oportunamente esteve ao teu lado. Tudo é transitório, com certeza absoluta. Mas a gratidão que vem aqui dentro do peito nos faz devedor do anjo bom que oportunamente esteve ao teu lado. Nunca o esqueças do nosso anjo que está sempre ao nosso lado. Por tua vez, faze todo o bem sem pensar na retribuição, pois que esta é a satisfação experimentada pelo ato, o ato que realizaste. Olha que coisa mais linda. Por tua vez, faze todo o bem sem pensar na retribuição, pois que esta é a satisfação experimentada pelo ato que realizaste. Faz de coração, sem querer retribuição, e vai experimentar a maior satisfação de todas, porque você fez sem a intenção da recompensa. A alegria de quem acende uma luz é a bênção da claridade. A alegria de quem acende uma luz é a bênção da claridade. E aí o último slide diz o seguinte: em relação aos ingratos, compadece-te deles, porque as necessidades que a todos visitam alcançá-los-ão também no momento adequado. É isso. Aos ingratos, compadece-te deles, pois as suas necessidades os alcançarão no momento oportuno, no momento adequado. A ressurreição de Jesus é o mais belo testemunho de amor e de sua gratidão aos que lhe assassinaram o corpo, pois, se não tivesse havido a morte,
ele não teria a oportunidade gloriosa de trazer a ressurreição aos nossos olhos. Então, Jesus, a forma como ele encontrou e agradecimento à morte que lhe trouxeram, foi trazer-nos a possibilidade e o entendimento da ressurreição, da reencarnação. E assim, a gente termina o nosso estudo de hoje e que a gente possa sempre nessas palestras, nessas leituras, nessas reflexões, compreender tudo o que é falado. Às vezes, a gente aqui não consegue transmitir de uma forma adequada aquilo que está escrito. Porque hoje eu leio, compreendo de uma forma. Amanhã eu leio e tenho outro entendimento. Isso é absolutamente normal. Faz você essa releitura de todas as nossas palestras. Porque é o livro do Vida Plena. Isso cabe a nós ler e reler e refletir, ler e reler e refletir, para poder fazer com que todas essas mudanças virem naturais dentro do nosso dia a dia, dentro do nosso coração, dentro da nossa mudança de vida. Então, espero que vocês tenham compreendido, que tenha tocado corações de vocês, assim como tocou o meu, essa leitura, e que a gente possa utilizar o sentimento do ser gentil para com todos. Utilizar a benesse que alguém te dá, agradecendo de uma forma afetiva, não é efetiva, é afetiva. Mas muitas vezes aquela pessoa que nos dá algo, a gente não precisa dar algo em troca a ele. Só um agradecimento profundo. Faça essa gratidão a outro. Faça essa benesse a outro, sem querer também nada em troca. Isso é o que move a nós todos, esse sentimento de cordialidade, de poder fazer ao bem ao irmão que está necessitado em determinado momento. E assim a gente vai caminhando pouco a pouco para a nossa lei do progresso. Muito obrigado a todos, que a gente possa então dar início à nosso trabalho de passe e nossa oração. Muito obrigado. Tá bom. Eu vou só dar uma lida aqui numa mensagem que foi trazida para nós durante a palestra. Depois a gente vai disponibilizar na nossa lista de e-mails. E a mensagem, primeiro eu quero agradecer ao Ricardo, né, pela essa explanação. É tão desafiador interpretar a obra de Joana. É igual uma formiguinha querendo alcançar já o topo da montanha, né? Então, a gente traz a interpretação da formiguinha e, à medida que a gente vai experimentando a vida, a gente vai relendo aquela informação. Nossa, era isso, né? A gente não consegue alcançar de uma única vez, né? Mas acho que a melhor forma, na realidade, é ler, reler e vivenciar. Acho que é o grande negócio. Mas então a mensagem diz assim: muitos se acham em crédito com o mundo, alegando não terem motivos para serem gratos por nada. Alegam que tudo de pior lhes ocorre, sem sorte na vida, comparando-se com outros que aparentam sempre ter mais. São crianças engatinhando na descoberta sobre si mesmos, enquanto filhos de um Deus de amor, e muitas vezes chegam a negar a sua existência. Bastaria olharem para o lado
e observarem na natureza motivos de sobra para refletirem. O que estão pagando em troca do alimento que a terra dá, do medicamento que as ervas oferecem, da água dos rios que matam a sede, dos irmãos, amigos, os animais que lhes oferecem a vida em troca de alimento repleto de nutrientes e proteínas. Diante de todos esses recursos que lhes são oferecidos, qual o pagamento como forma de gratidão tens retribuído a esta terra? Sê grato. Deus não para de te suprir com seus recursos ilimitados. A Ele, ao menos, sê grato. Irmã, amiga. Então, às vezes a gente acha que a sorte não nos pertence e a gente faz o pior dos exercícios, que é se comparar ao outro. E esquece que se a gente olhasse para o lado, a gente ia ver quantas coisas a gente recebe e o que de fato a gente tem conseguido devolver ao nosso planeta em gratidão. Não é isso, Rick? O planeta, as pessoas, a você mesmo. A Deus, né? A Deus. A resposta a Deus é você fazendo esses atos. Então, vamos agora fechar nossos olhinhos. Quem não pegou ainda a sua garrafinha d'água, seu copo d'água, ou faça nesse momento. Eu vou parar agora a nossa gravação para que a gente possa dar início ao passe, tá bom? Então,